Olá, queridos, que bom estarmos aqui mais uma vez para olharmos para a Bíblia e vivermos mais um momento devocional. Eu quero começar lendo o texto que está no livro de Isaías, no capítulo 46, finalzinho do verso 9 e verso 10, diz assim: Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A última palavra desse texto sugere o tema de hoje, a vontade de Deus. E dentro deste assunto, a principal pergunta talvez seja: como posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Na intenção de responder a essa questão, muitas pessoas lançam mão de alguns métodos que não são os mais adequados. Exemplo, algumas pessoas fazem sorteios de versículos bíblicos, abrem a Bíblia aleatoriamente e tentam pescar ali alguma palavra ou algum texto que sirva como uma dica, uma orientação para as suas decisões. Outras pessoas costumam pedir sinais a Deus. Eu ouvi falar de alguém que passou em 2 vestibulares, em 2 cidades distintas. Depois de orar pedindo direcionamento da parte do Senhor, essa pessoa ligou a televisão e, coincidentemente, estava passando uma matéria jornalística que estava sendo gravada e transmitida de uma das cidades onde existia a faculdade a qual ele poderia cursar. Ele entendeu aquilo como uma resposta de Deus e então fez a sua matrícula. Eu não sei o final dessa história. O que eu sei é que estes métodos não são estabelecidos por Deus, eles não constam na Bíblia como sendo aptos para o nosso uso, então nós não podemos, não devemos lançar mão deles. Existem pessoas também que costumam usar das afirmações positivas, gente que faz uso de palavras persuasivas, de imperativos, ou seja, acham que se falarem alguma coisa com muita convicção poderão materializar algum tipo de realidade e esta realidade supostamente venha a ser a vontade de Deus para as suas vidas. O que eu quero dizer, meus queridos, é que a vontade de Deus ela sempre prevalecerá. Deus, ele é soberano, nós bem sabemos. Porém, a vontade de Deus nem sempre é conhecida, ou nem sempre será conhecida por nós. Em alguns casos, ela fica em oculto. Deixa eu exemplificar. Eu digo que a vontade de Deus ela se estabelece primeiro em seus decretos. Existem muitas coisas que Deus decretou desde antes de nós viéssemos até a existir. Deus decretou sobre os dias do ano, sobre as estações, as épocas. Deus decretou sobre o nosso nascimento e o dia da nossa partida. Então veja bem, principalmente nesse último caso, se o dia da nossa morte fosse conhecido por nós, isso não faria bem, de modo algum não faria bem para o nosso equilíbrio emocional. Isso é só um pequeno exemplo entre muitos outros, e exemplos maiores também existem de que a vontade de Deus nem sempre pode ser revelada para nós. Existe também a vontade preceptiva de Deus, ou seja, a vontade que consiste nos seus preceitos. Se a vontade decretiva de Deus nem sempre é revelada, nós entendemos que a vontade preceptiva de Deus, esta sim é revelada, porque consiste nos seus estatutos, nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, todos os preceitos bíblicos que estão na palavra de Deus e que servem para o nosso norteio. Essa é a vontade revelada de Deus. Mas existe também o desejo de Deus, que é uma espécie também de vontade do Senhor, que algumas pessoas até discordam, dizendo, não, mas Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não pode se limitar a desejos, apenas a desejos que nem sempre serão cumpridos. Mas no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 23, está escrito ali que Deus não deseja que o perverso ele morra, mas que ele se desvie dos seus maus caminhos. Paulo também escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz àquele jovem pastor que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E a gente sabe que nem sempre isso acontece, porque em muitos casos Deus permite que o homem possa usar daquilo que chamamos de livre agência, ou seja, a capacidade de agir conforme o seu desejo. Então, a vontade de Deus, no que se refere aos seus desejos, por causa da sua permissão, a permissão do próprio Deus, nem sempre os desejos de Deus são contemplados.
Então Deus se revela pelos seus decretos, Deus se revela pelos seus preceitos e até mesmo pelos seus desejos. O que eu quero dizer também, meus queridos irmãos, é que Deus nos capacitou do bom senso, da capacidade também de julgamento, né, de ponderar situações e situações, né, e de escolhermos as melhores opções das nossas vidas. Né? Aquelas escolhas que fizermos errado poderão ser corrigidas posteriormente. Então, nós não devemos nos lançar de meios subjetivos e até ocultos para tentar desvendar ou adivinhar aquilo que Deus tem e quer para cada um de nós. Né? Deus, na sua soberana graça, faz aquilo que é o melhor para nós. Disso você pode e deve ter toda a certeza. Nem sempre nós entendemos, nem sempre nós desfrutamos e nem sempre nós deciframos, né, para desfrutar com alegria daquilo que está nos acontecendo. Nem sempre nós entendemos aquilo que está acontecendo com as nossas vidas ou com aquelas pessoas que nós amamos. Mas nós devemos crer que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Romanos, no capítulo 12, o verso 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus queridos, mesmo que nós não estejamos entendendo as coisas a princípio, mesmo que muitas vezes nós estejamos tristes, frustrados, e até mesmo alguns são os que questionam a Deus, o que nós devemos entender em primeiro lugar, e acima de tudo, é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, o meu desejo é que a vontade do Senhor, e tão somente a vontade de Deus, seja realizada em sua vida. Oremos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ensine a entendermos e a obedecermos a Tua santa vontade, pois cremos que ela é o melhor para cada um de nós. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Bom, estamos ficando por aqui e eu quero dizer que se esse vídeo foi bom para você, se você achou que ele pode vir a ser útil para outras pessoas, então você pode enviar para os seus conhecidos nos seus grupos de relacionamentos. Né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode clicar naquele sinalzinho do gostei, pode fazer um comentário ou pode até se inscrever neste canal aí. Isso vai ser de grande valia, isso vai ser um impulso muito importante para que esta mensagem alcance outras pessoas, tá bom? Um abraço para você, até mais, Deus te abençoe e eu pretendo voltar, se Deus